graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nesta noite. Amém. Se você tiver um cantinho aí, aperta um pouquinho, sinaliza, tem alguns irmãos de pé ali atrás. Se possível, deixa o canto do banco para que eles possam se assentar também, não é? Então fique com sua mão levantada até que eles possam encontrar um local para se assentar. Irmãos, a oração que Ive acabou de fazer não é uma oração fácil. Pedir a Deus que Ele nos esvazie de nós mesmos, talvez no imaginário de alguns possa soar bastante absurdo. Como assim? Eu tenho algo já dentro de mim, eu tenho já conceitos pré-estabelecidos dentro do meu coração. E de fato não é fácil isso. Porque às vezes nós estamos cheios, mas não cheios da verdade de Deus, da palavra de Deus, do plano de Deus. Às vezes nós estamos cheios de nós, dos nossos preconceitos, dos nossos pensamentos, das nossas dúvidas, das nossas inquietações e preocupações. E a cabeça está tão cheia que parece que não vai caber mais nada. Mas Deus nos trouxe aqui. E se Deus nos trouxe aqui, Ele vai falar ao nosso coração através da sua palavra. Durante esse mês de abril, nós estamos olhando para o Evangelho de Lucas e retirando algumas lições que nos fazem enxergar o triunfo de Cristo Jesus. E na semana passada falamos sobre o triunfo de Cristo, sobre a religiosidade morta. Uma pessoa pode ter uma religião, pode ter um conceito religioso em mente, uma pessoa pode ser uma seguidora fiel de uma determinada denominação eclesiástica, mas não compreender o Evangelho em sua essência. É um risco que todos nós corremos. E Jesus então confronta os religiosos da época dizendo: não é assim. E o texto que lemos a semana passada mostra Jesus na cidade de Nazaré, cidade onde ele foi criado, não podendo fazer entre eles grandes milagres, não podendo fazer muita coisa no meio deles, porque encontra no meio do seu próprio povo e dentro da sinagoga um ambiente de extremo ceticismo e incredulidade. E Jesus diz: o profeta na sua terra não tem honra. Então ele sai de lá e vai para Cafarnaum, e quando ele chega em Cafarnaum, as pessoas voltam a se admirar com as palavras de Jesus, as pessoas voltam a se encher de esperança, e o Senhor Jesus volta a fazer milagres e a curar pessoas e a transformar vidas e a libertar cativos, e ele vai seguindo o seu ministério conforme Isaías 61, e aquilo vai tendo um efeito extraordinário em Cafarnaum. Então saímos daqui com esse pensamento em mente, perguntando para nós mesmos: o nosso coração é mais pendente ao povo de Nazaré ou ao povo de Cafarnaum? Estamos de verdade acreditando que Deus vai falar ao nosso coração? Entendemos que a palavra de Deus pregada aqui neste lugar hoje, nesta noite, causará forte impacto na nossa vida e na nossa experiência, e pela palavra de Deus seremos transformados? Ou sentamos aí, estamos assim olhando e dizendo: não sei. E aí eu quero relembrar de novo as palavras que Rosângela falou um dia desses num vídeo aqui, contando seu testemunho pessoal. Quando você abre o seu coração, tudo vai fluindo melhor. Eu espero que o seu coração esteja aberto para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4. Hoje vamos falar sobre o triunfo de Cristo sobre o império das trevas. Lemos Lucas 4 no domingo passado, mas hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 13. Lucas capítulo 4, do verso 1 até o verso 13. Novamente eu estou usando aqui a nova versão Almeida atualizada. Queria estimular você, se possível, a comprar essa versão da Bíblia, porque nós estamos usando, todos nós pastores estamos usando ela aqui, e já digo de antemão, eu não vendo Bíblias. É só para ninguém achar que eu estou fazendo propaganda de Bíblia aqui para vender. Eu não vendo Bíblia. Você procura uma livraria aí na cidade e compre uma Bíblia dessa,
e carregue ela com você, ande com você. Eu sei que às vezes os smartphones parecem ser mais práticos, mas não são. Por várias razões eu posso provar para qualquer um que eles não são. A pior delas, a pior razão é que os smartphones estão se tornando uma extensão da nossa memória. E quando você não puder ter um smartphone na mão, a sua memória é decapitada, literalmente. Passa por uma cirurgia, por uma cisão, você não consegue lembrar onde os textos estão, e quando você tem a Bíblia nas suas mãos, em livro, você localiza melhor os textos, você entende melhor o contexto onde aquela passagem está, não é apenas uma pequena telinha, são textos anteriores, textos posteriores, e você consegue se encontrar no contexto da verdade de Deus. E esta versão que nós estamos usando, como eu já disse, ela conserva o jeito clássico, mas se utiliza de uma atualização gramatical muito interessante, que torna o texto vivo, claro para nós, e bem fácil de ler e bem gostoso de ler também. Então vamos lá, Lucas no capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. O texto diz assim: então Jesus, cheio do quê? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, aonde? Ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, então mande esta pedra que se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou a um lugar mais alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo, e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o no pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o guardem, e eles o sustentarão com as suas próprias mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Amém. Quando eu olho para esta passagem e penso na realidade que nos cerca, penso que o mundo é muito mais do que a gente imagina e está em jogo muito mais elementos, às vezes bastante ocultos a nós, dentro da nossa visão tão limitada acerca do que é esta vida, do que aquilo que a gente pode imaginar. A primeira coisa que me salta aos olhos olhando para esta passagem é o fato dela se iniciar dizendo que Jesus está cheio do Espírito Santo. E isto de cara já sinaliza para nós que no meio desta batalha espiritual a que todos nós estamos envolvidos, as pessoas cheias do Espírito Santo acabam se transformando no público-alvo do interesse maligno. Em outras palavras, Satanás se interessa por aqueles que estão cheios do Espírito Santo.
E aí é inevitável que a gente faça uma pergunta desconfortável aqui. O diabo te incomoda? O inimigo das nossas almas provoca você, perturba você, tenta distrair você, provoca tentações na sua frente? Ou não? Porque se você se diz um cristão, mas Satanás não lhe tenta, talvez ele não tenha o interesse despertado por você. E por que ele não teria o interesse despertado por você? Talvez porque você não o incomode, eu não o incomode. O que mais pode incomodar Satanás? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E aí vem outra pergunta desconfortável: o que é preferível? Você ser cheio do Espírito e ter Satanás no seu encalço tentando você, ou você não ter Satanás perto de você e ser vazio do Espírito de Deus? Essas perguntas são desconfortáveis de serem respondidas, mas a realidade é que o texto mostra que Jesus está cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, o texto diz que ele é levado por esse mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. Então, fica claro para nós que uma característica inerente desta batalha espiritual é que ela não é uma luta maniqueísta. O maniqueísmo surgiu no 3º século na Pérsia, por um indivíduo chamado Maniqueu. Ele era um filósofo cristão asceta, que acreditava ter descoberto uma religião que seria uma religião universal e que substituiria todas as demais religiões. E dentro da religião, que era uma mistura de filosofia que ele criou, ele misturava conceitos advindos de líderes religiosos ou de prováveis personagens religiosos: Adão, Buda, Zoroastro e Jesus Cristo. Tudo isso formava o cabedal de informações advindas da sua religião, da sua filosofia. E Maniqueu dizia que há entre nós uma guerra de proporção cósmica entre bem e mal. O bem e o mal estão lutando na mesma proporção. Não é isso que a Bíblia ensina. Esse texto mostra isso. Jesus é guiado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Satanás não está na mesma altura do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito que guiou Cristo Jesus para aquele lugar. E se você acha que essa resposta é recente, eu mostro para você a mais antiga. A mais antiga é Gênesis capítulo 3, verso 15, onde está escrito o seguinte: o Senhor diz para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar a sua cabeça. De quem o Senhor está falando? De Jesus Cristo. A Bíblia apresenta para nós a supremacia de Cristo Jesus sobre todo o império das trevas. Não existe uma luta maniqueísta. Não existe uma luta de proporções iguais e cósmicas entre bem e mal. Isso não existe. Existe Jesus Cristo, Senhor supremo sobre todas as coisas, e Satanás que está debaixo dos seus pés. E eu não digo isso porque quero impressionar você ou tentar formular aqui algum conceito ou alguma frase que você se emocione. Eu digo isso porque é isso que a Bíblia ensina o tempo todo.
No mesmo texto, Lucas 4, a partir do verso 31, você tem um exemplo disso. De como a palavra de Jesus é de supremacia, de como a autoridade de Jesus se mostra muito além da capacidade de Satanás de tentar destruir vidas. Verso 31, Jesus vai a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ele ensinava no sábado, e maravilhavam-se com sua doutrina, porque a sua palavra era falada com autoridade. Então aparece na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, um espírito maligno, o qual gritou em alta voz: "Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Bem sei que você é o Santo de Deus." Mas Jesus o repreende, dizendo: "Cale-se e saia deste homem." E o demônio, depois de o haver jogado no chão no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Então todos ficaram admirados e comentavam entre si: "Que palavra é essa? Pois com que autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem?" Então a fama de Jesus se espalha por todos os lugares daquela região. O que havia de diferente em Jesus, ao lidar com pessoas oprimidas, ao lidar com pessoas possuídas, ao lidar com pessoas escravizadas por espíritos malignos, é que Jesus não saía numa luta corporal contra elas. Jesus não entrava num ringue e lutava como se ele estivesse numa batalha de UFC. Ele simplesmente fala em voz tranquila e calma: "Cale sua boca, deixe essa pessoa em paz e não coloque mais a mão sobre ela." Acabou. O espírito vai embora. Isso mostra para nós a supremacia de Cristo sobre o poder das trevas. E o texto nos traz uma reflexão importante sobre 3 níveis da tentação. Porque muito embora Jesus tenha supremacia sobre o poder das trevas, isto não significa que Satanás não tenha poder. Satanás não é um ser mitológico. Satanás não é uma figura extraída do imaginário humano. Satanás é uma figura presente em muitos textos das Escrituras. E não iremos fazer um apanhado disso agora, mas nós sabemos disso. De Gênesis a Apocalipse, você encontrará a presença deste ser maligno. A Bíblia falando sobre sua origem, a Bíblia falando sobre suas características, a Bíblia falando como ele intenciona destruir o povo de Deus. Jesus diz em João 10:10, o ladrão vem senão para fazer 3 coisas. Quais são? Roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esta é a intenção maligna, e nós precisamos considerar isso, porque muito embora Satanás esteja muito abaixo do poder de Cristo Jesus, ele esteja tentando ferir o calcanhar, e sendo pisado pelo Senhor dos Senhores, todavia, Satanás é maior do que qualquer um de nós, e muito mais sagaz, e muito mais inteligente, e muito mais esperto. E quem acha que ele é apenas um ser mítico, extraído do imaginário humano, estúpido, que anda por aí fazendo coisas tolas, jogando as pessoas no chão, revirando os olhos delas, engrossando a voz delas, é só isso? Não, é muito mais. É um ser inteligente, esperto, que cresce, que evolui. Pode ter certeza, o ser humano, de posse da inteligência que Deus lhe deu, tem desenvolvido a tecnologia. Acredite você, Satanás é capaz de consertar qualquer celular. Ele é capaz de mexer em qualquer programa de computador. Ele é capaz de alterar sistemas. Ele entende muito mais dessas coisas do que você pode imaginar. Ele evolui junto. Ele observa atentamente a vida de qualquer um de nós, especialmente aqueles que querem viver piedosamente. Ele observa. Ele não pode possuir um cristão, porque isso iria contrariar 1 João capítulo 5, verso 18. Iria contrariar totalmente. Mas ele pode oprimir.
Ele pode falar aos ouvidos de um cristão. Ele pode tentar colocar armadilhas diante de um cristão para que este seja derrotado e envergonhado, para que ele zombe não do cristão, mas ele olhe para Deus e diga: está vendo? Olha o seu filho aí, ó. De novo, tropeçou de novo. Olha lá para o seu filho. O intento maligno é destruir a glória de Deus. O intento maligno é impedir que a graça de Deus se revele através da vida dos filhos de Deus. Então ele vai fazer tudo o que for possível para isso, e ele vai agir de uma forma sagaz, inteligente. Ele vai tentar todos os meios possíveis e prováveis para fazer isso. No texto em questão, Satanás tenta Jesus por 3 vias. E João escreve lá na sua carta, 1 João capítulo 2, verso 14, 15, 16, João diz assim: não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, essas coisas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, e com ele os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando você toma esses 2 textos, você percebe o link que existe entre eles. Exatamente o que João falou lá, Jesus está vivendo aqui no deserto. Se não, veja bem, Satanás o tenta por meio dos olhos, o desejo dos olhos. Isso está no verso 5. Satanás o leva a um lugar muito alto e dali lhe mostra todos os reinos do mundo, toda a riqueza do mundo, todas as cidades globais, todos os recursos minerais, todos os recursos naturais, todas as avenidas mais ricas do planeta, todas as belezas do mundo, as 7 ou 8 ou 10 maravilhas do mundo. Satanás mostra tudo isso para Jesus, mostra todas essas coisas, e diz: você está vendo isso? Tudo isso foi dado a mim, e eu dou a quem eu quero, eu enriqueço as pessoas, eu deixo elas bem de vida, então me adore, e tudo isso é seu. Você vai dominar a economia dos melhores países do mundo, você vai dominar, comandar os melhores exércitos, com o armamento mais extraordinário que você pode imaginar, Jesus. Apenas venha para o meu lado, apenas me acate, apenas me aceite, e eu te dou essas coisas. É o estímulo dos olhos. Quando você olha, desencadeia um processo dentro de você. Você olha e há um retorno para dentro de você. Quando você olha, o seu cérebro sai fazendo sinapses loucas, incríveis. Há uma ligação de neurônios de milésimos de segundos de um lado para outro, frenética. E imediatamente o seu organismo começa a reagir. Há uma descarga de adrenalina. A pulsação sobe, o coração aumenta os seus batimentos, a pupila cresce, e você diz: uau, o que é isso? Uau, o que é isso? Assim um homem pode ficar olhando o corpo de uma mulher que não é a sua mulher. Ele olha, ele vê, aquilo mexe com o instinto dele. E Satanás sutilmente diz: pode ser tua. Não importa se ela é real ou se ela é virtual na telinha de um celular. Satanás diz: aproveite. Aproveite.
Estou falando de homens, mas poderia estar falando de mulheres sobre o mesmo problema, que aliás tem aumentado numa proporção absurda entre as mulheres também. Mas os homens são muito tentados com os seus olhos, às vezes a ter aquilo que os outros têm. As mulheres também são assim, se comparam. Um dia eu estava indo para o aeroporto com Cléo, e nós estávamos indo de metrô. Foi a primeira vez que a gente teve essa experiência, foi bastante interessante. E eu gosto, quando eu ando no metrô ou no ônibus, de ficar olhando as pessoas. E numa determinada estação, subiu uma mulher muito bem arrumada, tipo uma executiva, não sei se ela era uma juíza, uma advogada, alguma coisa assim, mas muito bem vestida, com um terninho, sandália alta, bem pintada, aquela coisa toda e tal, e tal, e tal. E ela entrou lá no começo do vagão e veio caminhando pelo corredor do vagão. E quando ela veio caminhando, as mulheres todas olharam, havia um scan. Sabe como é? Foi impressionante aquilo. Elas olhavam os milímetros do salto da sandália até o laço no cabelo. Algumas delas seriam capazes de dizer a marca do esmalte e do rímel que ela colocou nos cílios. Ah, ela está meio bonita, mas aquele rímel não presta. Umas olham e falam assim, não é? Não é o olho que gera alguma coisa aqui dentro, a coisa vai e volta, é um radar, volta em formato de desejo, volta em formato de inveja, volta em formato de despeito, volta em formato de crítica, volta e mexe com você. Isso é incrível. Como essas coisas vão tomando o coração das pessoas, é a tentação que vem por meio dos olhos. E Satanás se aproveita disso para facilitar as coisas, para colocá-las livremente diante de nós, dizendo: veja, aproveite, olha o que você está perdendo. Está aí essa maravilha, essa beleza, é para você, aproveite, você só tem uma vida, vai lá, compre mais do que você deve, traia seu cônjuge, faça o que você quer, coma à vontade, vá, é seu direito. Você vai ser feliz. Você não está vendo. Segundo, há a tentação da carne. O verso 3 diz que Jesus havia jejuado quantos dias? 40. Eu não sei se alguém aqui já passou pela experiência de ficar 40 dias sem comer. Os especialistas dizem que é o prazo máximo que uma pessoa pode suportar antes da inanição completa. E Jesus tinha um propósito muito claro na mente dele, eu não sei exatamente qual é, a Bíblia não esclarece, mas ele tem um propósito definido, ele não ficaria 39 dias em jejum, ele ia ficar 40 dias. Ele só entregaria o jejum depois do 40º dia. E Mateus diz que ele foi servido ali pelos anjos. Mas antes disso não, 37º, 38º, 39º dia, não. E Satanás diz: mas você não é o Filho de Deus? Para com isso. Você está se mutilando, você está ferindo a você mesmo, você está se prejudicando, e o que é pior, na sua fisiologia. É um atentado contra o seu próprio corpo. Não faça isso. Você tem necessidades fisiológicas, então elas justificam a quebra do seu propósito, a quebra dos votos que você fez, justifica.
E quantas vezes nós temos visto pessoas dizerem isso? Tomarem as suas necessidades fisiológicas como um álibi para justificar o pecado. Quantas vezes nós vemos casais que um marido trai a mulher ou a mulher trai o marido, dizerem, eu fiz isso porque lá em casa as coisas não eram boas. Então eu fui e fiz. Acontece que quando nós somos colocados diante do Senhor, esse é um álibi que não vai funcionar, e não funciona hoje também. Mas Deus, o Senhor não está vendo que lá em casa não tem comida? Eu tenho que comer na rua. E Jesus diz, não é assim. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deixa-me dizer uma coisa para você. Uma pessoa, para estar cheia do Espírito Santo, precisa estar comprometida, precisa estar apalavrada, precisa estar aliançada com a palavra de Deus. Ainda que isso lhe traga prejuízo pessoal, mas a palavra de Deus traz vida ao nosso coração. Jesus cita o texto de Deuteronômio 6, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, para mostrar a Satanás a seriedade, o compromisso que ele, Jesus, tinha com a lei do Senhor. Terceiro, a soberba da vida, e aí as coisas se complicam um pouco mais. As outras duas são mais fáceis de explicar, mas a terceira se complica um pouco mais. Satanás pega Jesus, o leva ao pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, a torre mais alta, e fala assim para Jesus: está vendo esse buraco? Pula daí, Jesus. E Satanás, na sua sutileza, diz assim: porque está escrito. Ora, por 2 vezes, ou por muito mais vezes, porque nós temos aqui um relato rápido dessa tentação, de 1 minuto talvez de leitura, mas isso aqui durou muito mais, e eu acredito que vieram muitas outras tentações, mas por essas 3 vias. E então Satanás deve ter ouvido Jesus falar: porque está escrito, porque a palavra diz, talvez dezenas, talvez centenas de vezes. Então agora Satanás se utiliza do mesmo artifício. Ele diz: porque está escrito. E cita 2 salmos: aos teus anjos dará ordem para que te guardem. Salmo 91. Para que você não tropece em pedra nenhuma. E eles te sustentarão com a sua mão. É a palavra que está dizendo Jesus. Então vá, se jogue, acabe com sua própria vida. Qual é a relação disso com a soberba da vida? É muito simples. O que Satanás tenta infundir em Jesus, e o que Jesus claramente nos ensina ao ter passado por essa experiência, é que nós podemos tirar Cristo Jesus do foco e colocar a nós mesmos neste trono. A soberba da vida acontece quando você é a principal pessoa. Quando você olha para você e diz: eu sou o centro. Talvez você nunca diga, mas você pensa assim: o mundo gira em torno de mim, sou eu, é minha vida, são os meus planos, é a minha família, e eu que estou aqui, eu estou no centro de todas as coisas, eu sou o eixo do mundo, e o mundo gira em torno de mim. As pessoas têm que fazer a minha vontade, e Deus, por conseguinte, também tem que fazer a minha vontade. Então eu vou pular, e quando eu pular, Deus que se vire para me segurar. E Jesus falou: não é bem assim. Porque também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não é assim. Não é assim. Quando eu penso nisso, eu lembro, irmãos, que depois da era do iluminismo, nós passamos novamente por essa carga pesada, por essa descarga de humanismo que tomou conta da terra.
O ser humano é o mais importante. O ser humano está no centro de todas as coisas. O ser humano é principal. Eu sou mais importante. A minha autoestima, os meus desejos, as minhas vontades. Não, eu tenho que ser respeitado. Eu tenho meus direitos. Eu. E às vezes a gente se esquece disso. Porque o iluminismo trouxe a seguinte visão sobre Satanás. Satanás é uma alegoria da fé em crise. Isso que os filósofos iluministas disseram. Satanás não é um ser real, não é um ser verdadeiro. Ele é uma alegoria daqueles que não sabem como explicar as coisas ruins que acontecem. Então inventaram este ser mítico e jogam nele a culpa de tudo. E sabe, quando você começa a mergulhar nesse estudo, você começa a perceber e a compreender bem por que a ideologia do satanismo chama tanto a atenção das pessoas. Por que tantos jovens e adolescentes se interessam pelo satanismo? Tem dois aspectos do satanismo que precisam ser pensados aqui. O primeiro deles é o satanismo histórico, ou deísta. O que significa? Significa que desde as antiguidades mais remotas, os seres humanos, decepcionados com estruturas e com linhas de comando e com hierarquias, sempre quiseram abraçar entidades, ainda que elas fossem promulgadas no meio das suas culturas como demoníacas. As pessoas abraçam esses pensamentos e essas filosofias e esses demônios, dizendo: eu vou ser do contra, eu vou abraçar o demônio, porque o demônio luta com aquele lá que é do bem. Era exatamente assim que os amonitas raciocinavam lá atrás, na época que Moisés estava conquistando a terra prometida, em relação ao deus Moloque. Moloque era um desses demônios, claramente conhecido como um desses demônios. Mas tinha os seus adoradores, tinha fila de gente atrás dele. O mesmo acontece com Enki, o mesmo acontece com Sete, o deus dos egípcios. O mesmo acontece com os demônios dos titãs, chamados de Prometeu. As pessoas simplesmente abraçam essas coisas, porque dizem: eu não aceito a organização, eu não aceito a ordem, eu não aceito a hierarquia. Acontece que Deus é o Deus da ordem, Deus é o Deus da hierarquia. E você pode querer mudar tudo na Bíblia, mas isso você não muda. Paulo diz assim: saibam disso, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça do seu lar, logo o cabeça da sua mulher. Meu Deus do céu, como isso gera revolta. Então chega um determinado momento que a pessoa, decepcionada com esse negócio aqui, adere à ideia de que nós realmente precisamos, no meio da sociedade, gerar o caos. Vamos provocar o caos, porque quando a gente provocar o caos no meio da sociedade, então a sociedade vai se organizar em pequenos grupos que lutarão contra esses sistemas opressores, incluindo Deus, porque Ele quer estar no topo. E nós não queremos, nós queremos trazer Deus aqui e horizontalizar Ele e falar assim: Deus, olha no meu olho e faça o que eu estou falando também. Eu vou pular, e quando eu pular você me segura, tá bom? E muita gente vai sendo enganada, muita gente vai aderindo a isso, muita gente vai abraçando isso, e não consegue perceber que para esse povo, Satanás, o diabo, é o símbolo da natureza inerente do homem. Isso tem a ver com o satanismo moderno. O satanismo moderno não está tão preocupado em adorar entidades do mal. Existem sim, você vai encontrar hoje pessoas que, quando você diz assim: olha, tem ali uma pessoa que faz um trabalho para uma entidade, para um demônio e tal, e muda a vida das pessoas. Você vai ver gente indo lá fazer trabalho, pagando para isso. Mas o satanismo moderno, ele é muito mais filosófico, ele é muito mais sutil.
E o que está em jogo não é a adoração aos demônios, aos seres espirituais do mal, mas a um indivíduo que está vivendo ali plenamente os direitos do seu individualismo, o seu livre-arbítrio e a sua sabedoria que advém do seu conhecimento próprio. É o homem, é o ser humano que está no meio de todas as coisas. E se o ser humano é o centro de tudo, então ele merece o bem, merece o melhor, e ele vai tentar de todas as formas se satisfazer plenamente. E aí vem Deus, através de Jesus, e diz assim: sinto muito, mas vou decepcionar vocês. Nesse mundo vocês não vão ter felicidade, vocês vão ter o quê? Aflições. E eu quero ensinar uma coisa para vocês. Por mais dura que seja a sua aflição, por mais dura que seja a sua prova, por mais terrível que seja a sua vida, lembre-se de uma coisa muito mais importante: você foi comprado por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, que libertou você de todos os seus pecados, que tirou você da agonia do inferno, que deu a você a perspectiva da vida eterna e que livrou você completamente das mãos de Satanás. Jesus Cristo é a suficiência do seu coração. Porque o grande desafio de Deus para nós, seres humanos criados à sua imagem e semelhança, é que a gente expresse a glória de Deus. E lá em João, quando Jesus está brigando com aqueles fariseus hipócritas, Jesus diz assim: sabe por que a glória de Deus não se revela na vida de vocês? Porque vocês estão à procura da própria glória de vocês. Se buscamos a nossa glória humana, a glória de Deus não pode avançar por meio da nossa vida. Por isso Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 3: não pense cada um de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida dos dons que Deus concede a cada um. Já ouviu a expressão você está se achando? De vez em quando a gente precisa olhar para o espelho da gente e falar assim: você está se achando, você está achando que você quer demais. Porque quando a gente chega nesse extremo, aí esse negócio começa a tornar uma auto-idolatria. Quando a gente chega nesse extremo, a gente começa a exigir que as pessoas façam o que a gente quer, e nós queremos obrigá-las assim, e aí não tem casamento que dá certo, não tem paternidade e maternidade que dá certo, porque tem que ser do nosso jeito, e a gente briga, e a gente fala, e a gente bate no peito, e é a gente o tempo todo, e tudo tem que ser feito do jeito como eu quero. É isso que o diabo quer de Jesus. Vamos brigar aqui, Jesus, mano, pula aí. A gente fala para Deus agarrar você, fala para os anjos te agarrarem. O Salmo 91 diz isso, pede para eles te agarrarem. E Jesus diz: não coloque o Senhor teu Deus em prova. Satanás tem cochichado na mente de muita gente que você tem que tirar a sua vida. Olha que vida ruim você tem. As pessoas rejeitam você. Você viu? Sua família te rejeitou, seu pai te rejeitou, sua mãe te rejeitou, seus primos te rejeitaram, seus irmãos te rejeitaram, ninguém deu bola para você, seu primeiro patrão te rejeitou, o segundo patrão também, o terceiro patrão, epa, se você tem 3 patrões que te rejeitaram, rapaz, você está mal. Mas eles rejeitaram você, o outro rejeitou, você entrou nessa igreja, olha aí, você entrou aqui na igreja, ninguém olhou para você e te cumprimentou. Satanás fica aqui, ó. Fica aqui o tempo todo. O tempo todo, tá vendo? Olha aí, ó, tudo hipócrita. Olha aí, ó, ninguém gosta de você. Olha aí, ó, não fazem o que você quer. Olha aí, não te ajudam. Olha aí, não estende sua mão. Tá vendo? Você é um coitado. Você está sendo vitimizado por essa sociedade, por esse povo hipócrita, por essa igreja, pela sua família, pelos seus pais. Eles fizeram, a pessoa vai enchendo, chega uma garrafa assim: eu vou pular. Eu vou tirar minha vida. Eu não aguento mais, eu vou cortar os punhos, eu vou tomar caixa de remédio, porque não sei administrar os problemas, porque estou lidando com um eu fragilizado, que não consegue enfrentar o confronto, levantar a cabeça e batalhar. Filho, ouça uma coisa, de uma vez por todas:
Você não é um ser aleatório, você foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo. E mais do que isso, você não está sendo tratado como uma coisa qualquer, como um objeto qualquer. Você é alvo da atenção e do cuidado de Deus. Preste atenção nisso. Mais importa o que Deus pensa sobre você e o que Jesus Cristo fez para restaurar sua vida e o seu coração, do que qualquer pessoa do mundo possa falar sobre você. Não interessa o que as pessoas possam dizer, o que interessa é o que Deus fez, continua e continuará fazendo por você. Cuidado, porque Satanás está cochichando na cabeça de muita gente, exatamente como ele fez com Jesus, da mesma forma. É a soberba da vida, é quando a gente faz tudo para melhorar a estima, e aí a vida pede a graça, as coisas mais simples pedem o gosto para nós. Está casado com a mesma mulher 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Já é chato porque eu quero outras alegrias. Não é mais a mesma coisa. E você recebe o emprego e ora por um emprego e entra no emprego e daqui 2 anos, não era isso que eu queria. Eu me lembro de um camarada que comprou um carrinho, orou, pediu, conseguiu, fez o financiamento, comprou um carro 1.0, bonitinho, com ar-condicionado. Ficou feliz da vida e botou atrás do carro assim, aquele adesivo assim, foi Deus que deu. Já viu? Foi Deus que deu. E um dia um amigo dele convidou ele para ir numa churrascaria, para jantar. E o amigo falou, eu passo aí para pegar você. E quando o amigo chega com Audi. Sabe aqueles carrões assim, lindo, híbrido, uma mistura de elétrico com mecânico, sabe aquele negócio assim, não faz nem barulho, você entra e fala, uau, que isso? Mas passou na nave, ele entra, senta no banco de trás e fica assim, e aí vai com um amigo e janta, e o tempo todo na janta ele está assim, estatelado. E aí o amigo volta e deixa ele em casa, e quando ele entra em casa, que ele abre a porta, a primeira coisa que ele vê é o carro na garagem com adesivo, foi Deus que deu. Aí fala, isso foi Deus que deu. Já não é mais motivo de adoração. A glória de Deus se esvazia, porque você perde o senso da simplicidade e da objetividade da ação de Deus sobre a sua vida, e coloca os olhos naquilo que não é seu. E mais, que se fosse seu não ia te fazer feliz, porque contentamento não é uma questão de quantidade, é uma questão de caráter. Contentamento tem a ver com vida vivida com Deus, consciência de que a gente vive para a glória de Deus e não para a glória de nós mesmos. Como é que Satanás age? Quais os meios através dos quais ele tende a agir na nossa vida? E é importante que a gente preste atenção nisso, porque a maneira como Satanás age pode nos alinhar, quando nós somos tentados, com os propósitos malignos destruidores. Eu vou dizer rapidamente para você. Primeiro, Satanás age incitando rebelião. Como eu disse anteriormente, Satanás odeia a ordem, a organização, a hierarquia. A Bíblia diz que há hierarquia no céu, como há hierarquia na terra. Por isso Jesus respeita Pilatos, embora lhe diga a verdade, mas respeita e se submete. Por isso, o tempo todo, Paulo e Pedro e João ensinam que nós, seres humanos, devemos nos submeter às autoridades constituídas sobre nós, com profundo temor ao Deus vivo. Por isso a palavra diz que as autoridades são ministros de Deus para o nosso bem e para nos corrigir. Por isso a Bíblia diz que os filhos devem obediência à autoridade dos pais, e que os empregados devem obediência cheia de temor aos seus patrões. Por isso a Bíblia diz que dentro do lar há uma hierarquia, e se Deus estabelece o líder como líder do lar, o homem sendo o cabeça da casa, o Senhor diz que a mulher é sua auxiliadora idônea.
e que os filhos lhe estão sujeitos. Por isso a Bíblia diz que nós devemos obedecer os líderes espirituais que Deus estabelece sobre a nossa vida, porque Deus é o Deus da ordem. Mas Satanás odeia isso. Então ele provoca a desordem. Ele provoca o caos, o tempo todo, o tempo todo. Gente, se levanta, que é isso? Olha lá, não, vamos levantar aqui, vamos fazer, não, traga ele, e aí vamos, e aí vai, até que o outro toma o lugar. É interessante que quem fala isso, quem prega isso, o tempo todo quer subir no poder também. Ninguém horizontaliza nada, quer estar lá em cima também. Então Satanás ama a rebelião. Olhe para a Bíblia e você vai ver, desde o Gênesis até o Apocalipse. Eu vou ler um texto daqui um pouco e você vai ver Satanás no finzinho da vida dele, provocando rebelião, provocando confusão. Segundo, Satanás semeia contenda. Ele planta a semente da divisão, porque é a forma dele enfraquecer o lugar onde existe uma estrutura. A casa dividida contra si mesma não subsiste. Então ele planta a semente de discórdia, de confusão, de divisão, contenda. Sabe, algumas vezes você precisa ficar atento dentro de casa, porque às vezes a batalha que acontece dentro de casa é só mesmo malcriação de um, falta de educação de outro, às vezes é mesmo aborrecimento, às vezes tem a ver, às vezes não tem a ver, mas muitas vezes essas batalhas internas das nossas casas são potencializadas por ações pontuais do maligno. Quantos aqui já ouviram o maligno dizer assim: perdoa sua mulher, não, espera ela se humilhar e vir te pedir perdão? Não vá não. Foi ela que errou, então ela que venha te procurar. Já viu isso? Ele que errou com você, então não vá não, ele que venha te pedir perdão. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que se o seu irmão pecar contra você, ele pecou, o que você faz? Você vai até ele. É Mateus 18. Satanás gosta da discórdia, gosta da divisão, gosta de separar irmão com irmão, cunhado com cunhado, sogra com nora. Ele gosta disso. Na igreja, no meio dos grupos, de vez em quando a gente passa por algumas situações aqui, irmãos, que a gente olha e fala assim: peraí, isso não é um conflito qualquer. A gente lida com conflitos na igreja, lidamos com pessoas, com seres humanos, temos muitas coisas acontecendo de uma vez só, reuniões, mas de vez em quando a gente olha e fala assim: epa, não é só um conflito não. Tem mais coisa aqui por trás. E quando tem mais coisa aqui por trás, está na hora de dobrar os joelhos e de humilhar-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele exalte você sobre a ação de Satanás. Porque ele quer causar divisão. Terceiro lugar, Satanás gosta de estimular o instinto de morte. Às vezes ele sussurra no ouvido da pessoa que ela é uma vítima. Está vendo? Sua vida, olha a sua vida. Aí ninguém te valoriza. Aí, nem o pessoal da sua casa. Olha lá, Jesus não disse: o profeta da sua casa não tem honra. Aí, você não é escutado, sua mulher não te ouve, seus filhos não te ouvem. Está vendo? Então, aí, acaba com sua vida. E o cara dirigindo, e o bicho fala assim: acelera, corre mais, aperta mais. Tem uma curva ali, tem uma árvore na curva, joga o carro em cima a 140 por hora, você acaba com isso. É Satanás falando ao seu ouvido. E quando você escutar essa vozinha dentro de você, fala assim para ele: eu não vou tirar a minha vida, porque minha vida foi dada por Deus, e somente o Senhor tem direito de tirá-la. Mais ninguém. Batalhe contra, lute contra, resista à ação de Satanás. Paulo diz em Efésios capítulo 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Não dê espaço, não abra brecha, não abra um olho mágico para que ele penetre por ali e sutilmente comece a infundir, a inocular na sua cabeça o veneno da destruição. Cuidado quando você se arrisca demais. Cuidado quando você se arrisca demais.
Porque muitos jovens têm perdido a sua vida se arriscando demais, indo aos limites, porque às vezes ouvem alguém dizer: vai mais, vai um pouco mais. Eu visitei na Chapada a tal da Cachoeira da Fumaça um tempo atrás, lugar lindíssimo, maravilhoso. E você chega lá de cima da pedra assim, tem um precipício de 500 metros. A água que sai daqui de cima e cai, não bate lá embaixo, ela se dispersa no ar. É uma coisa fantástica, dá medo. Tanto é que quando você vai chegar naquela pedra, você não pode chegar sozinho. Eles mandam que você vá deitado e que um amigo seu fique segurando os seus pés. Mas conversei com algumas pessoas de lá que me disseram que aquilo ali tem sido palco de muitas tragédias, de muita gente que vem e que depois dá um trabalho terrível aos bombeiros que vão descer lá embaixo para tentar pegar o que sobrou. Gente que o diabo ficou assim na cabeça, falando. Ele falou para Jesus, você acha que não vai falar para a gente? Pula daqui, Jesus. Os anjos vão te proteger, pula. Quando o diabo sussurrar isso na sua mente, você diz assim: saia, diabo, me deixe em paz, porque eu vou continuar adorando o meu Deus. Eu vou continuar servindo o meu Deus. Eu recebi a vida do Senhor, e somente o Senhor, quando Ele quiser, vai tirar a vida de mim. Satanás também provoca dúvida em relação à palavra de Deus. Quem aqui acha que Satanás conhece mais a Bíblia do que você mesmo? Quem acha? Ó. Ele conhece muito bem as Escrituras Sagradas. E ele usa a Bíblia para infundir dúvida no coração das pessoas acerca da própria fé. Quanta heresia nasce, quanto absurdo, bizarro nasce, a partir de reflexões bíblicas. O que tem de maluco por aí ensinando a Bíblia não tem brincadeira. E Satanás faz isso. Deus não ama você, Deus te abandonou. Sabe como ele faz? Ele começa a gerar pensamentos fixados de rejeição, aquela supervalorização do eu, é o humanismo dizendo assim: você. E aí o diabo aí fala assim: tá vendo? Não estão te valorizando. Tá vendo? Não te dão espaço. Tá vendo? Olha você é um rejeitado, as pessoas abandonaram você. E ele vai infundindo esse pensamento, e com isso ele vai colocando dúvida e mais dúvida, vai dizendo: é verdade, só que isso aqui não é verdade não. Esse livro foi escrito lá atrás por homens. Olha, se esse livro aqui tivesse sido escrito lá atrás por qualquer pessoa, em qualquer circunstância, ela já teria desaparecido há muito tempo. Sabe por quê? Porque aqui está o livro mais perseguido sobre a face da terra. Porém, passará céus e terra, mas a palavra de Deus permanecerá viva para sempre. Ela é indestrutível. Mas tem gente aí falando: não sei se é bem assim, porque o diabo já vem falando no ouvido, um tempão, já vem falando. Também o diabo age minimizando o poder destruidor da mentira. Todas as vezes que você se utiliza da mentira, por menor que ela seja, você diz ao diabo: estou contigo. Porque Jesus, que ele é mentiroso, e o que mais? É o que mais? Pai da mentira. Ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Mas Jesus nos deu a verdade, e a verdade nos liberta. Eu quero encerrar minha palavra de hoje lendo com você um texto que adianta um pouco essa história, que dá um fast forward nessa história, que faz com que você enxergue um pouco mais à frente o que é que vai acontecer. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse no capítulo 19. Eu queria que você abrisse o seu coração agora e deixasse a sua imaginação correr solta. Eu sei que alguns têm mais facilidade de fazer isso e outros muito mais dificuldade de fazer isso.
Eu sei que talvez alguns aqui já estão dizendo assim: eu preciso ir para casa. Você já mudou o ponteirinho, já mudou o interruptor. Eu sei que alguns aqui estão com fome e olhando no relógio dizendo: que horas o pastor Abrão vai acabar? Mas eu queria desafiar você a abrir o seu imaginário nesse momento, e à medida que eu for lendo esse texto, tenta reproduzir na tela do seu cérebro, no seu pensamento, todo esse desfecho das últimas coisas. É uma palavra profética, é algo que ainda vai acontecer, e é para onde nós estamos indo. E o Senhor nos deu esse texto para que nós pudéssemos antever o fim de todas as coisas, pelo menos parte disso, aquilo que é suficiente para nós. Então olha para esse texto agora e imagina o que é que vai acontecer, para que ao final dessa leitura você olhe para o seu coração e pense assim: eu tenho decisões sérias e importantes para tomar na minha vida. Do lado de quem eu quero ficar? Do lado de quem eu quero ficar? Pastor, não é um absurdo que você está falando? Não, não é, meu querido, preste atenção, olha aqui para mim. Você pode ser um cristão, você pode ser um seguidor do Evangelho e ficar o tempo todo dando ouvidos aos sugestionamentos malignos que estão destruindo sua vida pessoal, sua imagem pessoal, sua relação familiar, sua relação com a igreja, sua relação com não cristãos, e pode estar destruindo você. Cristãos dando ouvidos, não é à toa. Pedro diz: não vos enganeis, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que vai acontecer com ele. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Eu vou ler até o final do capítulo 20. Quero que você preste bastante atenção. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Ele está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto, na sua coxa, está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam, aos abutres que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Olhe bem, eu vi a besta e os reis da terra com seus exércitos amontinados, com seus exércitos em rebelião, reunidos para fazer guerra contra quem? Contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, contra o rei dos reis e contra o senhor dos senhores. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso quem? O falso profeta, que
que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e que eram os adoradores da sua imagem. E os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. E os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem adoraram, nem receberam a sua marca na testa e na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha, e o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, porém desceu fogo do céu e os consumiu. E o diabo que os tinha enganado foi lançado aonde? No lago de fogo e enxofre, onde já se encontravam a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para sempre. Então eu vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Eu vi também mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou seus mortos, que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos mais um pouquinho? Então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi a voz de uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles, e o Senhor lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me mais ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse texto gera em nós dois sentimentos. O primeiro deles é o de grande exultação. Jesus Cristo venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, Ele venceu o império das trevas. E agora você está vendo o desfecho da batalha. Jesus vence completamente Satanás e todos os seus agentes, e na eternidade celestial nós estaremos livres das investidas de Satanás. Mas nós ainda estamos aqui. E aí convém que cada um olhe para o seu coração. Abra os seus ouvidos, abra os seus ouvidos. E quando Satanás começar a tentar você, diga para ele: Satanás, saia de perto de mim, não me perturbe, saia em retirada, porque eu pertenço ao Senhor. Eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. As vestes do Cordeiro estão encharcadas de sangue por minha causa. Ele me lavou dos meus pecados. Eu vou para a glória celestial. E eu vou continuar vivendo aqui neste mundo, até o fim da minha vida, até que o Senhor me dê o último suspiro. E enquanto eu viver aqui, sobre a face da terra, eu viverei para a glória do meu Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos. Pergunte para o Senhor: Senhor, será que eu tenho dado mais ouvidos às insinuações do maligno, aos sugestionamentos do maligno, do que a tua voz clara e límpida? Pergunte isso para Deus, querido. Quanta luta tem havido no meio de lares e de famílias por inferência satânica. Quanta! E nós precisamos aprender a lutar contra o inimigo. Paulo diz: não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Ele vai buscar os seus olhos para derrotar você. Ele vai usar a sua carne, as suas necessidades, o seu instinto para derrubar você. Ele vai usar a soberba da vida, dizendo: você não é aceito, você não é amado. Não aceite isso. Você foi tão profundamente amado por Deus, que as vestes de Jesus no último dia estarão encharcadas do sangue. Hoje de manhã as crianças cantaram aqui de uma forma tão linda. As nossas crianças, junto com as crianças da BM, 300 crianças nesse palco cantando. E elas cantaram João 3,16. Vamos dizer juntos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O dia que Satanás vier falar com você, você diz assim: eu sou alvo do amor de Deus na minha vida, eu sou expressão do amor de Deus na minha vida, e eu vou viver para a glória do Senhor. Diga para ele: eu não quero viver para mim mesmo, eu não vou viver para mim mesmo, eu vou me esvaziar de mim, como nós cantamos aqui, eu vou me esvaziar de mim, para que a glória de Deus avance por meio da minha vida. Diga isso ao Senhor hoje, baixe sua cabeça, diga isso ao Senhor, em nome de Jesus, e saia deste lugar com sua cabeça levantada, porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus o Senhor. Vamos orar, queridos. Nós bendizemos ao Senhor por esta noite, Pai. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, pela espada de dois gumes, que no último dia sairá da tua boca para julgar todas as nações. Este livro que será o critério do julgamento do Senhor sobre a nossa vida e a nossa existência. Ó Deus, dá-nos a graça de viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Dá-nos a graça de amar a tua palavra, de enxergá-la como espada do Senhor, para nos corrigir, para nos moldar, para nos ajudar a discernir o nosso pensamento. Senhor, que sejamos cheios do Espírito, Senhor, e que quando Satanás vier nos tentar, que nós possamos discernir claramente a voz de Satanás, e repudiá-lo, e rejeitá-lo, e fechar todas as brechas, e fazer com que ele bata em retirada, porquanto a tua palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Que nós possamos ter a coragem de fazer isso, Senhor, não respaldados em nós mesmos, não respaldados na nossa própria força, porque não a temos, mas respaldados na força do Cordeiro Santo de Deus, respaldados e guardados pela autoridade do nome do Senhor Jesus, que está sobre nós, o nome que está sobre todo nome, o Senhor do Senhor, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui neste lugar que tem sido tomado por um sentimento de vitimização, se há alguém aqui adoecido na sua alma, Senhor, achando que foi rejeitado, que esta pessoa receba o testemunho vivo do teu Espírito, de que ela é profundamente amada pelo Senhor, e de que o Senhor pagou um alto preço por ela, Senhor, para que Satanás não alcance vantagem sobre a vida de nenhum de nós, e não venha destruir a vida de quem quer que seja, e não venha sugestionar a quem quer que seja, que destrua a sua própria existência, porque este não é o plano do Senhor para nós. Abençoa todos que aqui estão, Senhor. Abençoa, Senhor, esta semana, que seja uma semana de vitória na tua presença, que a graça do Senhor avance por meio da nossa vida, no decorrer de toda esta semana, Senhor. Agora eu peço que você levante sua mão para o céu, as suas duas mãos assim para o céu, para que você receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso grande e eterno Pai Celestial, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor, e as consolações e a plenitude do Santo Espírito de Deus e o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.